E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui de volta depois de um bom tempo. Falei para vocês que eu estava de mudança, né? Então, esperei passar, organizar as coisas. Estou aqui num cenário já diferente um pouco, né? Um novo apartamento e graças a Deus deu tudo certo, tá tudo maravilhoso. E aí, vamos voltar ao nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Hoje a gente vai ver o capítulo 14. Então pegue aí sua Bíblia, seu lápis, seu caderninho e vamos lá. Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de voltarmos aqui, Senhor, na Tua presença para continuar o estudo da Tua palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, o discernimento do Teu Espírito Santo, Pai, que venha trazer revelações, Senhor, da Tua palavra para cada um de nós, Senhor, nesta manhã. E que o Senhor possa estar preparando, Pai, os corações para que eles sejam solos férteis, Pai, para receber a semente da Tua palavra nesse momento, Pai. Toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, Senhor Jesus, que eu diminua para que o Senhor cresça, Pai. Usa-me, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Atos, capítulo 14. Paulo e Barnabé em Icônio. Versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. É interessante que todas as cidades que eles entravam, eles se direcionavam sempre aos templos, né? Eles começavam pregando por lá, nos templos. E aí ele falou aqui, que uma grande multidão creu, né? Que eles falaram de tal modo que veio crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. No 2, mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Uma coisa interessante aqui, gente. O evangelho, ele vai ter duas características. Ou ele vai ser aceito, ou ele vai ser motivo de alegria, ou ele vai ser motivo de afronta. Né? Quando nós cremos no evangelho, ele é um motivo de alegria, ele é satisfação, ele é bálsamo, ele é cura, ele é salvação. Mas quando nós não cremos no evangelho, ele passa a ser, Ele passa a ser uma afronta, né? Ele passa a ser uma ameaça. Então as pessoas, elas se irritam, elas julgam, elas brigam, elas não aceitam. Então o evangelho, ele vai ter esses dois lados. Você vai ser bem quisto, você vai ser bem aceito naquele lugar, você vai levar salvação, vida, ou você vai levar discórdia. Lembra quando Jesus estava ministrando? Alguns ficavam lá perplexos, admirados com a forma e a autoridade que Jesus falava. Já outros ficavam tão irritados ao ponto de querer matá-lo. Então isso é o que acontece com todo aquele que prega a palavra de Deus. 3. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, mesmo eles sendo ameaçados, né? O pessoal se juntando ali para bater, para apedrejar, eles continuaram lá por bastante tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Então, quando nós somos ousados e não temos medo de pregar a palavra do Senhor, onde quer que Ele mande, Ele se responsabiliza por tudo, porque Deus, ele é perfeito, Ele é um Pai. E ele fala aqui, que Ele confirmava o que os discípulos falavam, né? Concedendo que através deles fossem realizados prodígios e sinais. Então quando estamos debaixo da vontade do Senhor, nós conseguimos, no poder do nome de Jesus, realizar sinais e maravilhas. Porque nós já vimos aqui que isso é uma dinâmica, né, de Deus de atrair os olhos das pessoas, de atrair a atenção das pessoas, porque as pessoas gostam de ver, né, eles gostam do incrível, do show, do sobrenatural. Então,
Quando as pessoas veem os sinais, maravilhas, milagres, aquilo desperta a atenção delas. E aí é uma oportunidade dos discípulos lançarem a palavra semente, né, para aquelas pessoas que estão atentas. E aí Deus, ele fazia por meio da graça de Deus, você vê aqui, ó, que ele falando ousadamente, o qual confirmava a palavra da sua graça concedendo. Então, não é porque Paulo, porque Silas, porque Vanessa, porque fulano de tal, ele é tão bom, tão dedicado, tão sábio, tão maravilhoso, que ele consegue, ele consegue ganhar, né, em troca essa autoridade. Não. É pela graça de Deus que ele nos concede realizar sinais e maravilhas. É pela graça de Deus, porque nós não merecemos, tá? Então Deus, ele é tão bom, que apesar de nós, ele derrama da sua graça sobre nós e nos permite fazer tais coisas para que o nome dele seja glorificado. O 4. Mas o povo da cidade se dividiu. Então sempre, né? Uns vão gostar, outros vão se ofender, uns vão concordar, outros vão discordar. E assim sempre foi. Vai continuar sempre. Mas o povo da cidade se dividiu. Eu lembrei agora de Jesus no evangelho dele, não sei se foi em Mateus, que Jesus fala que ele veio para gerar discórdia, né? Ele vai gerar discórdia entre pai e mãe, porque não é que ele veio trazer discórdia, mas é justamente isso. Uns vão aceitar e outros vão discordar. Quantas vezes nós, na nossa própria família, nós vamos falar da palavra de Jesus, uns vão gostar e outros vão começar a criticar você. Ah, porque não é assim, porque isso é mentira, não, porque você só quer ser a santa. Então, onde a luz chega, vai incomodar de alguma forma as trevas, vai haver divisão. E não estou chamando as pessoas de trevas, mas o inimigo, ele trabalha através disso, né? Através das pessoas. Onde tem legalidade, ele vai e ele faz o que ele quer. Mas o povo, 4, da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, né? Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Então, eles fizeram ali, vamos juntar o pessoal, fizeram um movimento para que eles apedrejassem os discípulos. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. Então, nós precisamos saber o tempo certo de sair, de parar, de continuar. Veja que ele no começo aqui, eles viram que as multidões se agitavam, que estavam ali querendo fazer algo, mas eles continuaram ousadamente pregando o evangelho. E aí agora falou aqui que eles estavam se organizando para maltratar e apedrejar. E aí dizem que eles, quando souberam, fugiram. Então tudo é o discernimento do Espírito. Deus, ele vai nos dar o direcionamento de quando parar, de quando começar, de onde falar, de como, né? Tudo o Espírito Santo, ele nos dá discernimento para isso. 8. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Então ele já costumava sentar naquele lugar diariamente, né? Então muitas pessoas viam aquele homem todos os dias ali naquela calçada sentado. E ele era aleijado de nascença. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos, Paulo fixou nele os olhos, que chama a atenção aqui esse fixou, porque nós bem sabemos que as pessoas de ruas, né, moradores de ruas, os pedintes, essas pessoas, elas passam a ser invisíveis para a população. Né? Quantas vezes a gente passa, a gente não dá um bom dia, a gente não olha, a gente já desvia a atenção e o olhar já para evitar que peça, que você tem que dar uma satisfação, né? Então são pessoas que se tornam invisíveis. E sem julgamentos, assim, eu sei que existem alguns que não se portam de uma forma adequada e termina que todos os outros terminam pagando, né? Então a gente já cria um comportamento de evitar esse tipo de pessoa. Então eles se tornam invisíveis. E é muito triste isso, né?
E aí Paulo, ele fixou o olho, né? Ele fixou o olhar naquele homem, ou seja, ele viu, ele prestou atenção, ele se importou, ele passou um tempo observando aquele homem. Nós precisamos olhar para os desfavorecidos, para os órfãos, para as viúvas, porque esse é o verdadeiro evangelho que Cristo nos ensinou. E aí, quando Paulo fixou os olhos nele, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Então, isso aí é discernimento do Espírito. E aí ele disse que tinha fé para ser curado. Disse a ele em alta voz. Olha a ousadia de Paulo. Paulo não chegou perto dele para falar discretamente, não. Paulo gritou. E Paulo gritou assim, ó, levante-se direito sobre os pés. Ele gritou ousadamente. Que, minha gente, quantas vezes o Espírito Santo fala assim alguma coisa pra gente, a gente fica com vergonha, com medo de falar, de ser julgado, de será que é isso mesmo? Será que isso é coisa da minha cabeça? E não obedece a voz do Senhor. Ou quando vai obedecer, vai fazendo ali escondidinho, porque vai que dá errado e eu vou ser julgada e vão mangar de mim. Paulo não estava nem aí. Paulo olhou, fixou, prestou atenção, viu que ele tinha fé e declarou em alta voz para ele se levantar. Aí o homem saltou e começou a andar. 11. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica. Os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. 13. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão gritando. Então, veja, as pessoas daquela cidade, quando viram o milagre que Jesus fez através de Paulo, elas achavam que eram deuses que tinham descido em forma de homem. Porque tinha uma lenda lá naquela época, eu vi aqui na Bíblia, deixa eu mostrar para vocês. Uma certa vez, os deuses desceram até eles e eles não adoraram esses deuses. E por conta disso sobreveio grande castigo sobre aquele povoado. Então, quando eles viram aqueles sinais e se lembraram do que já tinha acontecido, eles pensaram, eles desceram novamente. Então, nós precisamos adorar eles, fazer sacrifícios para que não sobrevenha mal de novo sobre nosso povo. E aí eles começaram a trazer grinaldas e queriam oferecer sacrifícios, né, juntamente com a multidão. E o que é que nós vemos? Quando nós temos um dom, um talento, né, um chamado, quando o inimigo ele não consegue nos impedir de praticar o nosso dom, de exercer o nosso dom, quando ele não consegue nos impedir, ele vai colocar estratégias para ele vai colocar a estratégia do orgulho para tentar nos destruir. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar da Bíblia, né? As pessoas falam que eu tenho um dom da palavra. Então, quantas coisas já aconteceram para que eu me envergonhasse, para que eu tivesse medo de julgamentos, para que eu não quisesse falar do evangelho assim tão explicitamente. Aí você fica pensando, porque eu não sou digna, porque eu sou muito falha, porque eu nunca estudei. Então você inventa mil desculpas. Quando você vence esses empecilhos e começa a exercer o dom que Deus lhe deu para glorificar o nome dele, então ele tem que arrumar outra estratégia. Então ele começa a levantar pessoas para começar a inflar o seu ego. Caramba, olha, eu gosto muito quando você prega, você é muito boa, né? É uma pessoa do louvor, rapaz, quando você canta, é maravilhoso, porque fulano é bom, mas assim, você, sabe, começa a inflar o ego da pessoa, a ponto dela se tornar orgulhosa e aceitar aquela adoração, como se fosse merecedora. Então a gente precisa ter muito cuidado. Nós vemos no mundo, né, quanta idolatria no meio cristão existe. Existem muitos ídolos, cantores gospel. Isso é um absurdo, pastores idolatrados. Então, em nome de Jesus, que nós possamos não ser também essas pessoas que vão inflar o ego dessas pessoas, sabe? Desses pregadores, desses cantores. Porque isso é obra de Satanás. Toda a glória, toda a honra, tudo é Jesus. A palavra dele diz que nós, sem ele, nós não conseguimos fazer nada. Ele usa justamente essa palavra, nada podeis fazer sem mim. Nada podemos fazer sem o Espírito Santo.
Então, Paulo, ele tinha esse entendimento e eles se desesperaram, eles gritaram, né, rasgaram as vestes, gritando e disseram: Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas dos céus, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifício. Então veja que também uma coisa interessante aqui, que Paulo, toda vez que ia pregar, ele citava muitas escrituras, ele falava muito do Antigo Testamento. Mas nessa ocasião, Paulo estava diante de pagãos. Então não adianta você querer pregar a Bíblia, ler um versículo com uma pessoa que não crê na Bíblia. Quantas vezes eu tentei discutir um assunto com a pessoa, né, de uma outra religião, e eu ia tentar convencer essa pessoa lendo o que a Escritura fala. Mas se aquela pessoa não crê nessa Escritura, de que vai adiantar eu argumentar baseado nela? Ela vai dizer: mas quem é que me garante que isso aí é verdadeiro? Porque foi escrito por homens, eu já ouvi isso. Então Paulo, ele teve esse discernimento. Não adiantaria ele pregar o Evangelho lendo as Escrituras, o Antigo Testamento para eles, porque eles nem conheciam, nem iam saber de nada que Paulo estava falando. Mas Paulo usa a própria vida deles para poder falar da bondade de Deus. Olha o que ele fala: Deus permitiu que vocês andassem sempre assim, fazendo o que querem. Mas mesmo assim, vocês fazendo o que querem, sem nem reconhecer Ele como Deus, Ele deixou de ser bom com vocês. Ele sempre foi bom com vocês. Aí ele fala, contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. É como a própria Bíblia fala aqui no livro de Romanos, que Paulo fala assim: ninguém vai ser inocente, assim, as pessoas vão ser indesculpáveis, dizendo que nunca ouviu falar de Deus, porque a própria natureza revela quem Deus é. Então ninguém vai ter a desculpa de dizer: porque eu nunca ouvi falar, porque ninguém nunca pregou para mim. Não. Ele fala que a natureza, o sol, ele revela quem Deus é. Como ele fala assim, contudo, não deixar de dar testemunho de si, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu. Lembra quando choveu? Foi Deus. Lembra quando as estações frutíferas chegaram, quando a chuva veio, regou a plantação e nasceu as frutas e vocês se alimentaram? Foi Deus que permitiu, foi Ele que mandou a chuva. Então, lembra quando vocês se enchiam de alegria, de fartura, quando seu coração se alegrava? Foi Deus que deu essa alegria para vocês. Então, ele mostrou aqui que tudo vem de Deus. Toda boa dádiva vem do Senhor. Então, e ainda assim, as pessoas insistiam em adorar e fazer sacrifícios, e aí eles fugiram. Nós temos que fugir da idolatria, desse ego inflado, porque isso é o maior perigo que existe. É você querer a glória para si, porque a glória só pertence a um único Deus. Entretanto, 19 aqui, entretanto chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Essa mesma multidão que estava idolatrando Paulo e Barnabé, elas apedrejaram Paulo. Então, quando nós temos ídolos, nós somos amados, idolatrados, mas em questão de um segundo, de uma palavra mal falada, de uma discordância, eles passam a odiar você. Então, quantos casos nós vemos de porque esse pastor é uma bênção, e assiste e fala super bem daquele pastor e aquela coisa. Aí o pastor comete um pecado, fala uma pregação que lhe ofende, pronto, você já começa a falar mal dele para todo mundo. É ou não é? Então, por quê? Porque quando nós idolatramos pessoas, nós damos ele como perfeitos. E o homem, o ser humano, é imperfeito. Então, quando nós depositamos aquela nossa fé, aquela nossa idolatria, adoração a seres humanos, quando nós focamos em pessoas, nós vamos nos decepcionar.
Então, por isso que nós precisamos adorar o único Deus, ao Deus perfeito, ao Deus que ressuscitou Jesus, né? Ao Senhor Jesus que foi ressurreto, que se sacrificou por nós na cruz. Ele sim é perfeito, nós seres humanos. Então, olhe para Jesus, fixemos os nossos olhos em Jesus. Então, essas pessoas apedrejaram. Alguns comentaristas falam que Paulo realmente morreu, né? Porque você vê aqui no 20, mas quando os discípulos o rodearam, provavelmente começaram a orar por Paulo, ele se levantou e entrou na cidade, onde ele foi apedrejado. Meu Deus, Paulo estava falando ousadamente do Evangelho. Paulo foi idolatrado, não aceitou a idolatria, a adoração. Falou para todo mundo ali que eles eram pecadores. De repente, eles começaram a ser odiados e foram apedrejados a ponto de morrer ou se dar como morto. E aí, os discípulos oraram por Paulo. Paulo se levantou. Se fosse outra pessoa, essa pessoa queria saber mais de papo com esse povo. Quantas vezes a gente vai falar do evangelho para alguém, alguém nos trata mal, a gente tá nem aí, passa até ter raiva daquela pessoa. Mas Paulo entrou na cidade. De novo. Deixa só. No dia seguinte, ele foi com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Fizeram o caminho de volta. Porque fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então Paulo ele fez aquele percurso falando do evangelho e quando ele decidiu voltar, né, por cada lugar que ele passou para fortalecer as pessoas. Olha, vejam o que aconteceu comigo, ó. Todo ferido, mas eu continuo perseverando. Tenham fé, tenham ânimo, porque através de muitas tribulações, o que nos importa é entrar no reino de Deus. Não que para entrar no reino de Deus precisamos sofrer muitas tribulações, não, mas que as tribulações elas fazem parte da vida daqueles que buscam e esperam o Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra dele também diz que nada dessas tribulações que nós passamos nesta terra aqui, nada se compara à gloriosa majestade, à vida maravilhosa que nós iremos ter com Jesus lá no céu. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em que haviam crido. Então eles foram colocando líderes naquelas regiões, né? Levantando líderes para estar administrando ali, cuidando daquelas pessoas que iam se convertendo em cada região, em cada cidade. Atravessando a Psídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chamaram, tudo a graça de Deus, tudo é a graça de Deus, não é porque Paulo queria, ninguém lá merecia receber a palavra e nem Paulo era o cara, né, o único que conseguiria, não. É tudo pela graça de Deus, tudo pela graça de Deus, porque Ele é muito bom. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Então aqui, cortou aqui. Eles achavam que os gentios eles não poderiam receber a palavra nem o Espírito Santo. Deus já tinha falado para Pedro que não existia diferença nem distinção, não existia distinção de pessoas para Deus. E ele veio para todos, porque o povo dele o rejeitou. Os judeus condenaram Jesus à morte de cruz para cumprir o plano de Deus, né? E aí vai começar aqui uma grande discussão de quem pode, quem não pode, o que tem que fazer, se circuncida, se não circuncida. No capítulo 15 a gente vai ver isso, tá bom? No próximo vídeo. Então é isso, espero que você tenha sido muito edificado com essa palavra, que o Senhor tenha falado muito ao seu coração. Nós possamos sempre estar aqui aprendendo, né, com o Espírito Santo sobre a vontade de Deus para nós, sobre conhecendo quem é Deus, quem é Jesus, porque só essa palavra aqui transforma as nossas vidas, nossa maneira de pensar, nossa maneira de ver as coisas. E é isso, se você gostou, curte, compartilha, né? Vamos compartilhar a palavra do Senhor e vamos orar agradecendo a Deus por essa
esse maná, esse discernimento maravilhoso do Espírito Santo que foi hoje. Paizinho, muito obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça sobre nós, porque é por meio da tua graça, Senhor, que nós conseguimos realizar todas as coisas, Senhor. É por meio da tua graça, Pai, que eu estou aqui hoje falando da tua palavra. É por meio da tua graça que nós estamos aqui, Senhor, tendo discernimento da tua palavra. É por meio da tua graça, Senhor, que somos salvos, libertos, curados, que somos protegidos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua graça e misericórdia, pela tua bondade, meu Deus. Fica conosco, Senhor, nos protege de todo mal, nos dá um dia abençoado, Senhor, cheio da tua presença, Senhor. Que possamos entender que sem ti nós não conseguimos fazer nada, Pai. Que toda honra e toda glória é sempre tua, Senhor, nunca nossa. Em nome de Jesus nós te oramos, Pai. Amém. Amém, queridos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.